Tem Filipe Bueno, de forma remota eu tenho Paulo Pozzoff em Curitiba e o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traub, falando sobre a perda e o legado do escritor Olavo de Carvalho. Felipe? E a minha pergunta antes do intervalo era justamente essa questão que parecia um paradoxo de trocar uma elite por outra. Abraham, por favor. Isso daí é bem da linha, se você seguir, eu acompanho o raciocínio dele e eu concordo, é mais na linha do pensamento aristotélico, né? Você pode ter diferentes formas de governo. Quando o Aristóteles faz a divisão das 300 cidades, é um estudo muito interessante que ele faz há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Ele dividiu todas as cidades e estados que estavam sob a cultura grega. E ele caracterizou as que são virtuosas e não, comparando. Quando você tem uma única pessoa no comando, você tem o tirano, quando é má, ou a monarquia, o rei, quando é boa. Quando você tem poucas pessoas no comando, são os oligarcas, poucos oligarcas comando. Quando você tem poucas pessoas boas no comando, a palavra é aristocracia, né? Então, as boas pessoas que estão no comando. E depois, por último, você tem, quando é um governo com instituições onde todos participam em maior ou menor grau, você tem a república ou a democracia. Por isso que, às vezes, as pessoas confundem. No caso aristotélico, democracia é tido como o governo do povo, da maioria, onde, se você discordar da maioria, você é massacrado. E a república, mesmo se você for minoria, você vai ter direitos preservados. Então, nesse sentido, o professor Olavo ele olhava sempre que você vai ter grupos que conduzem, que comandam a cultura, o ensino, a guerra, a defesa, a economia. E hoje, no Brasil, quem comanda isso, e cada vez está mais concentrado na mão de poucas pessoas, isso é cada vez estão espremendo mais a classe média e cada vez monopólios, oligopólios, pessoas estão comandando, né? Os campeões nacionais que foram feitos com dinheiro do BNDES, famílias escolhidas a dedo pelo PT e pelo PSDB também aconteceu, com isenção tributária e contra a lei, né? Porque, em tese, você tem a lei antitrust. Fazer monopólio é ruim, não pode. Nos Estados Unidos não pode, no mundo civilizado não pode. No Brasil foi permitido e o CAD, aparentemente, deu ok para tudo isso. Então, o que ele pregava você tem que substituir, porque está ruim e vai piorar. Se a gente fizer as mesmas coisas, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, o resultado vai ser o mesmo. E o que ele defende a gente tem que começar muito pela cultura, pelas ideias, defender valores, ideias e princípios. E, nesse sentido, construir primeiro, o que ele defendia é construir primeiro uma elite intelectual, porque você não tem como vencer a guerra simplesmente destruindo. Se você destruir uma coisa, mas não apresentar uma alternativa a essa coisa, nós nunca vamos conseguir sair do lugar. Então ele pregava o quê? Que as pessoas escrevessem romances, música, artes. A parte de economia, ele descreveu muitos cenários. Eu até perguntava, o senhor está falando nesse caso de tal pessoa, tal outra? Não, ele descreveu o cenário que se materializou. Então, assim, eu fiquei chocado quando eu tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, porque muito do que ele descrevia, ele foi no campo teórico e depois eu constatava na prática, por exemplo, na economia. Então, nesse aspecto, não é contraditório, está baseado no pensamento aristotélico, tá? E tem também a questão dessa substituição. Sempre alguém vai conduzir, vai ter um grupo de pessoas que vai conduzir a música, vai ter um grupo de pessoas que vai apresentar uma linha de romances. E aí é nesse sentido que ele fala, a gente tem que substituir, por exemplo, o funk proibidão por uma outra música brasileira. Ou nem substituir, você não vai fazer isso na marra, é tudo voluntário, livre, né? Mas as pessoas têm que começar a se mobilizar e começar a trabalhar nessa linha. Era essa defesa que ele fazia para os alunos. Por isso que eu falo, você era um aluno dele? Eu era um aluno menor, porque eu nunca pensei em parar as coisas que eu estou fazendo, deixar de ser uma pessoa mais hands-on, não, uma pessoa prática. O meu barato é ver as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecer. Eu até topo planejar, faz parte do meu trabalho, mas ficar no campo das ideias, como os alunos dele devem fazer, os alunos de verdade, né, que vai dar sequência à obra dele, eu não sou essa pessoa. Paulo Pozzonoff.
Eu acho importante dizer, né, que Olavo de Carvalho não era maquiavélico nem utilitarista, bem pelo contrário, como diz aí o ministro, né, ele defendia essa ideia de você propor os seus princípios, né, e se basear sempre, aí ele se baseava sempre em princípios cristãos, e não ter sempre um objetivo e passar por cima desses princípios. Talvez aí um pouco do desencanto até em relação ao presidente Jair Bolsonaro esteja explicado por isso, por esse apego a princípios, e a gente vive tempos maquiavélicos, então dá um conflito aí. Agora, ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta, gostaria de fazer uma provocação ao senhor, né? O senhor, o que o senhor pode fazer na prática? Cuidado. Tem gente que me provocou e saiu amassado. Então vai de leve. Eu sou bocudo. Gentileza eu devolvo com gentileza. Não, eu estou fazendo tudo com gentileza. Mas eu queria saber, na prática, o que o senhor conseguiu colocar, incutir na mentalidade, de repente, do Ministério da Educação, quando o senhor esteve à frente do Ministério da Educação, que estava, né, em linha com o pensamento aí do Olavo de Carvalho. O que o senhor conseguiu fazer na prática, conseguiu fazer de concreto para, de repente, esfacelar esse deep state, né, essa elite corrompida que a gente sabe que ocupa boa parte aí de todo o Estado brasileiro, inclusive do Ministério da Educação. Eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de falar o que o senhor fez na prática nesses 2 anos. Do ponto de vista técnico, a gente trouxe a nova política de alfabetização. Porque, de novo, naquele conceito, você não tem como vencer a guerra só destruindo. Você tem que apresentar um substituto. São 3 vetores que resultaram no fracasso do ensino. Para começar, a palavrinha. Quem educa é a família. Criança bem educada foi bem educada pela família. Criança mal criada foi mal criada, mal educada pela família. A escola ensina. Ela apenas ensina a ler, escrever ou um ofício. Então, a primeira coisa é a importância das palavras, a importância do cenário. Dentro do contexto do professor Olavo, não adianta só destruir, você tem que apresentar, substituir. Então, ao longo desses anos todos de Paulo Freire, né, socioconstrutivismo, como eles falam, né, que não é Paulo Freire, é socioconstrutivismo, o Brasil se tornou o pior país da América do Sul em termos de alfabetização e fazer conta. As crianças, assim, quando eles comparam o mesmo exame feito em toda a América do Sul, dos países que fazem, o Brasil fica atrás de Peru, de Colômbia. Não estamos mais agora discutindo isso daí no tempo do Haddad, né? Porque quando saiu o resultado, do tempo do Haddad e do Temer, porque quando saiu o resultado eu estava lá, mas o exame foi feito no ano anterior, né? E a petelhada foi falar, a culpa é do Bolsonaro. Pô, os caras são muito safados. Mas, voltando, a política de alfabetização, que é baseada em conceitos científicos, você pode adotar qualquer método de alfabetização, desde que ele tenha estudos comprovadamente científicos, isso é, papers acadêmicos, mostrando que funciona. E você adere à nova política se quer, ou não. Teve município que não quis aderir, que ainda não aderiu, teve município que já aderiu, e foi uma vitória muito grande, porque 75% dos municípios já aderiram à nova política de alfabetização. Acho, né, o último número que eu vi, né, quando eu saí, de saída foram 75, acho que esse número aumentou. E o Paulo Freire, para o socioconstrutivismo nesse caminho, está morto. Outra coisa que foi importante foi detectar a construção do campeão nacional do ensino, que estava em construção, no mesmo molde que foi o campeão nacional da cerveja, o campeão nacional da carne, que é um jeito maroto de chamar monopólio como uma coisa positiva. Opa, está caindo aqui, desculpa, eu estou aqui no improviso. Bem. E aí o que aconteceu? Eu alertei, eu mostrei que muitas das ONGs que se apresentam como a quintessência da bondade, na verdade elas ganham dinheiro desses barões. Para o quê? Para fazer mais um monopólio no Brasil que ia explorar, arrancar mais ainda o couro da gente, da classe média, né? Porque o pobre já não tem mais couro para arrebentar, ele já está num Bolsa Família, num ajuste emergencial. O couro que eles arrancam é da classe média. Então foi, do ponto de vista prático, ninguém tinha detectado que estava em formação o campeão nacional do ensino, eu desmascarei, e hoje as pessoas que são engajadas, que estão atentas, já sabem quem é esse cidadão que estava já pronto, que contratou
tem dois ex-ministros do MEC trabalhando para esse cara. Né? Ministro. Trabalhando oficialmente. Então, assim, foram várias frentes. Uma delas também é importante falar, se o ensino do Brasil é tão bom, por que a gente está em último lugar na América do Sul? A obra assim, é composta, não foi só o Haddad. O Haddad passou lá um tempão, 8 anos. Né? O Cid Escavadeiro, irmão do Ciro Gomes, passou lá só 30 dias. Mercadante passou uns 2 anos. A obra dessa tigrada toda aí é colocar o Brasil em último lugar na América do Sul. Então, parabéns pelo péssimo trabalho que eles fizeram. Ministro, eu vou lhe fazer uma provocação agora em função de uma fala que o senhor fez sobre o funk, o proibidão, e sobre o pensamento do professor. Me ajude se eu estiver errado. Mas assim, eu identifico que existe uma divergência ali, que eu não quero aquele movimento. O funk, como movimento cultural, seja o proibidão ou não, ou o funk tradicional, retrata a realidade das favelas, das armas, da prostituição, do consumo de droga. É a realidade que eles vivem e que esses meninos colocam aí para todo o Brasil, eu goste ou não. Quando o senhor fala que o pensamento é o seguinte, olha, nós precisamos mudar aquilo, mas eu tenho que dar uma opção, ou seja, eu vou dar a minha opção para esses jovens e vou mudar aquele movimento cultural e aquela forma de expressar, apresentando para ele uma outra opção de expressão? Não, a crítica principal ao funk é a pobreza melódica, né? São 2 notas batendo. Isso não é... A música... como as artes, você tem liberdade para escolher, nada é obrigatório, você pode fazer a arte que você quiser. A gente é contra o quê? Misturar adulto com criança pelado, isso não pode, feito com o nosso dinheiro. Né? O peladão lá que estava lá no MAN tem isenção tributária, os caras, em vez de pagar imposto, colocam lá em vez de pagar imposto para sustentar a economia como todo mundo paga, eles mandam lá para a fundação deles e depois fazem a outra lá do Santander, lá que foi a criança viada lá, com aquelas cenas. Então, assim, primeira coisa, você quer ter a arte pendurada na sua parede da sua casa, se não estiver fazendo mal para ninguém, aproveite. Se você quer escutar um funk, que são 2 notas musicais batendo o tempo inteiro, pum, 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 se você colocar o fone de ouvido, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que o professor defendia é que os alunos deles tentassem se sofisticar, se refinar, que tentassem buscar alternativas e criar caminhos diferentes nas artes, na cultura, em todos os meios e apresentá-los. Porque se você nem é alternativa, não adianta eu falar mal do funk se a gente não tem como apresentar outra alternativa para o cara escutar. Então, se você quer escutar músicas com letras indecorosas, se você for maior de idade, não tem problema nenhum. Eu acho que a melodia é muito pobre, acho que a música é ruim e não te leva a lugar nenhum, mas você tem exemplos de músicas e canções boas e sofisticadas que são agressivas, né? Bom, nós conversamos com o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traun. Eu agradeço a gentileza da sua entrevista falando sobre esse legado tão importante do professor Olavo de Carvalho. Uma ótima tarde, ministro. Obrigado pela participação. Uma perda muito grande. Obrigado. Foi uma perda muito grande e eu desejo tudo de bom para a família do professor Olavo, em especial para a esposa dele, a dona Roxane, que é realmente uma boa pessoa, viu? Eles eram realmente muito gentil. Ele era uma pessoa muito boa no trato pessoal. Então, obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus.